Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Cantinho da Vovó, trazendo mais umas dicas para vocês. Hoje vai ser dica alimentos que não devem ser colocados na geladeira, que eles estragam. Então vamos anotar, são 8 alimentos que não devem se pôr na geladeira. Tem mais, mas eu anotei só 8 em primeira mão, tá bom? Vamos ver quais são esses alimentos. O tomate, a cebola, batata, pimenta, café, o pão e o mel. Esse alimento não precisa ir para a geladeira. E o alho também, né? Então é o tomate, a cebola, alho, batata, pimenta, café, pão e o mel. Esse alimento não precisa ir para a geladeira. Se eles irem para a geladeira, vai estragar. Vamos começar pelo tomate. O tomate, a ventilação faz com que essa fruta se deteriore e perca seu sabor. Então, se colocar o tomate na geladeira, ele vai perder o sabor natural, não vai ficar com aquele gostinho de tomate, vai perder o sabor, será alterado o sabor dele. Então, não se deve colocar o tomate na geladeira. Vou falar do alho e da cebola. Todo refrigerado pode ter sabor alterado, assim como a cebola. Corre o risco de amofar e não seja armazenado corretamente. Então, o alho e a cebola, quando botar na geladeira, ele pode ter o sabor alterado e corre o risco de mofar. Ele fica todo mofado. E isso fica mesmo, porque eu já fiz esse teste aqui, e a cebola e o alho ficam mofados dentro da geladeira. Então, não coloque cebola nem alho na geladeira. Agora vamos ver a batata. A batata, quando congelada, ela transforma o amido em açúcar. E fica com gosto de batata doce. Então, a batata inglesa, né? A batata, quando congelada, o amido se transforma em açúcar. E ele perde o sabor, fica adocicado. Então, fica com gosto de batata doce. Já não é mais batata, é uma batata doce. Devido à perda do amido, tá bom? Então, não vamos colocar a batata na geladeira. Vamos lá. Agora, outra dica importantíssima, não devemos colocar a cebola com a batata. Gente, quando vocês guardarem a batata, guarde numa cestinha, guarde numa caixa, guarde num depósito. A cebola numa parte e a batata na outra. Porque se colocar a cebola junto com a batata, ela estraga, ela apodrece. A cebola apodrece todinha. Então, não devemos colocar cebola pertinho da batata. Separada. Tem cestinho, aqueles que tem umas quantas camadas, né? Botemos na primeira a cebola, depois a batata e assim vice-versa. Depende do tamanho da cesta, né? Então, vamos colocar separadamente a batata, nunca junto com a cebola, porque ali estraga. E muito menos na geladeira, né? Bom, agora vamos para mais uma dica. Bom, agora vamos falar da pimenta. A pimenta também não deve colocar na geladeira. Quando a pimenta é em ramo, aquelas pimentas arrancadas do pé, ela perde o sabor, mas só não perde a cor. A cor fica no molho, fica a mesma cor, mas não se põe na geladeira. Agora, aquela pimenta em conserva, não tem necessidade de ir na geladeira, não coloque. Porque a pimenta em conserva, ela dura até 3 anos. Devido ao vinagre e o óleo. Então, tu faz uma conserva, tem vinagre, tem óleo. O vinagre e o óleo ajudam a conservar a pimenta. Então, essas pimentas em conserva e em vidro, dura até 3 anos. Não se põe na geladeira, tá bom? Bom, agora vamos ver o café. Não se põe o café, aquele em pó, né, o café em pó, na geladeira nem no freezer. Porque o freezer é muito úmido, tem a umidade. Então, pode sacrificar o sabor, né, e a qualidade do café. Ele sacrifica o sabor e a qualidade do café. Não fica o mesmo gosto do café como tu passar um café ou botar um café em pó e tomar na hora. Não se coloca café na geladeira. Estraga a qualidade do café, o gosto, o sabor do café.
Então, não devemos colocar ele na geladeira também. Bom, agora o pão. O pão não se coloca na geladeira, gente. Pão, você compra o pão, você já come o pão. Não precisa guardar. A não ser que tu vá guardar o pão para uns 4, 5 dias. Aí sim tu coloca na geladeira. Mas se o pão já for para comer, não se põe o pão na geladeira. Tira a umidade e envelhece o pão 3 vezes mais rápido do que seria em temperatura ambiente. Então, o pão fica velho e endurece. Na temperatura ambiente, ele não fica ruim, ele não endurece assim. Endurece 3 vezes mais na geladeira. Então, não devemos colocar o pão na geladeira, tá bom? Então, o pão tira a umidade e envelhece o pão 3 vezes mais rápido do que seria em temperatura ambiente. O pão na temperatura ambiente, ele dura mais. Ele não perde o sabor e não endurece. E na geladeira ele fica duro, não dá nem para comer. Então perde toda a consistência dele. Então não devemos colocar pão na geladeira, a não ser que tu queira armazenar para 4, 5 dias ou mais dias, tá bom? Bom, agora vamos, as moléculas de amido cristalizam e o pão endurece. Aqui está a explicação, porque as moléculas do amido cristalizam e o pão fica endurecido, devido às moléculas de amido, porque o pão contém amido, né? Vamos para a última dica, o mel. O mel não tem necessidade de ir para a geladeira, todos nós sabemos, né? Então, ia botar uma colmeia lá na geladeira também, né? A colmeia tem o mel, faz mel lá e fica, ó, tempos e tempos, e não estraga o mel. Os savos estão sempre prontos. Então, colocar o mel na geladeira vai engrossar e cristalizá-lo. É um alimento natural, não estraga. Então, ele vai endurecer, vai cristalizá-lo e vai ficar endurecido, não dá nem para comer, né? Não estraga, o mel não estraga, então não tem necessidade de colocar na geladeira. O mel dura anos também, né? Fora da geladeira, não estraga. Então, essa foi as dicas de hoje de alimentos que não devíamos pôr na geladeira, porque eles estragam. O mel mesmo, né? Tu bota o mel na geladeira, depois tu não pode passar no pão, vai tirar, não dá, até quebra a colher que tu vai tirar o mel, né? De tão endurecido que ele fica. Então, o mel não tem necessidade, não estraga de jeito nenhum. Então, esses são os 8 alimentos que não devemos pôr na geladeira. Tem bem mais alimentos. Se vocês quiserem saber o restante dos alimentos que não podemos pôr na geladeira, vocês deixam aqui nas notificações que eu farei outro vídeo explicando mais alimentos, tá bom? Se vocês gostarem, deixe joinha e se inscreva no canal para ajudar o Cantinho da Vovó PS. Essas foram as dicas de hoje, né? 8 alimentos que não devemos pôr hipótese nenhuma na geladeira. Não esqueçam, a batata e a cebola não pode ficar junta. Se elas ficarem juntas na mesma cestinha ou na mesma caixa, onde você colocar, a cebola estraga e em seguida ela apodrece, tá bom? Então tá, tchau e beijo para todos. Até a próxima dica.